Bom dia, pessoal! Nosso trabalho buscou informações no artigo Grupos operativos na atenção primária à saúde como prática de discussão e educação. O nosso grupo é formado por Dani Fristo, Esther Ayolfi, Lara Cândido, Lisa Rocha, Luiz Espelta e Valentina Morandi. Falando agora um pouco sobre o autor, Henrique Pichon Rigieri. Ele foi um psiquiatra, psicanalista argentino, foi criador da teoria e da técnica dos grupos operativos e do esquema ECRO, que é o esquema conceitual referencial operativo. Ele começou a trabalhar com os grupos na medida em que observava a influência do grupo familiar nos seus pacientes. Sua prática psiquiátrica esteve subsidiada principalmente pela psicanálise e pela psicologia social, mas sua maior contribuição foi no âmbito dos processos grupais, onde ele propôs um modo de compreender a estrutura e o funcionamento dos grupos e também os modos de intervenção, com o objetivo de instrumentalizá-los para a aprendizagem e para a transformação. Um dos conceitos centrais da obra bichoniana, que trouxe à luz a forma de compreender a vida, os grupos e a vida dos grupos, é o de dialética, que, segundo Bohren, seria aquilo que faz possível todo discurso, embora permaneça em si mesma o não dito, algo de refratário a qualquer empenho de explicitação. Ou seja, a dialética seria o modo de pensar as contradições da realidade, compreendendo o real como essencialmente contraditório e em permanente transformação. Além dessa ideia filosófica que foi relembrada por ele, foi elaborada uma técnica conceitual para facilitar o desenvolvimento do trabalho com os grupos e os mais variados contextos, com os objetivos de centrar na aprendizagem e na transformação do público em questão. Então, a chamada técnica dos grupos operativos começou a ser sistematizada por ele a partir de uma experiência no Hospital de Las Mercedes, em Buenos Aires, por ocasião de uma greve de enfermeiras. Essa greve inviabilizaria o atendimento aos pacientes portadores de doenças mentais no que diz respeito à medicação e aos cuidados de uma maneira geral. Diante da falta dos profissionais de enfermagem, Riviere propôs para os pacientes menos comprometidos uma assistência para com os mais comprometidos. A experiência foi muito produtiva para ambos os pacientes, os cuidadores e os cuidados, na medida em que houve uma maior identificação entre eles e pôde-se estabelecer uma parceria de trabalho, uma troca de posições e lugares, trazendo como resultado uma melhor integração. Sendo assim, essa técnica consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos envolvidos, criando, a partir disso, uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as novas inquietações. Na concepção de Riviere, o grupo apresenta-se como um instrumento de transformação da realidade, e seus integrantes passam a estabelecer relações grupais que vão se constituindo na medida em que começam a partilhar objetivos comuns, a ter uma participação criativa e crítica e a poder perceber como interagem e se vinculam. Para Riviere, campo grupal seria um conjunto de pessoas movidas por necessidades semelhantes que se reúnem em torno de uma tarefa específica, ou seja, um grupo com um objetivo mútuo, porém cada participante é diferente, tem sua própria identidade. É possível concluir também que seu pensamento contém um posicionamento político-ideológico, na medida em que concebe o ser humano como sujeito imerso numa realidade concreta, que pode transformá-la a partir de uma adaptação ativa, que envolve ação e criação. Seu conceito de adaptação não se relaciona à ideia de passividade, mas de ação humana orientada para a aprendizagem, para a mudança e para a transformação dessa mesma realidade. E é nesse sentido que o grupo irá instrumentalizar seus integrantes. Bom, como eu já disse, o artigo base para esse trabalho foi Grupos operativos na atenção primária à saúde como prática de discussão e educação.
Nele, foi feita uma análise de resultados e ações na atenção primária à saúde, através da utilização de grupos operativos. Nesse outro tópico, fala um pouco sobre a teoria de grupos operativos, criado pelo Pichon. Essa criação foi feita pelos questionamentos que ele tinha a respeito da psiquiatria e a questão de grupos em hospitais psiquiátricos. É importante trazer aqui que um grupo é um conjunto restrito de pessoas, ligadas entre si, articulada por uma mútua representação interna que se propõe, de forma explícita ou implícita, a uma tarefa que constitui a sua finalidade. Os grupos operativos se caracterizam pela relação que seus integrantes mantêm com a tarefa. Desse modo, a tarefa pode se tornar a obtenção da cura, se forem grupos terapêuticos, ou a aquisição de um conhecimento, se forem grupo de aprendizagem. Como colocado nesse quarto tópico, para um grupo se tornar operativo, ele necessita das condições dos 3 M's, sendo eles motivação para as tarefas, mobilidade nos papéis que serão desempenhados e a disponibilidade para mudanças que se expõem necessárias. Com isso, podemos entender que esse conjunto de pessoas tem como finalidade alcançar uma determinada tarefa, um caminho, e geralmente não é fácil chegar nesse objetivo, por conta do aparecimento de barreiras levantadas pelos membros do grupo, por exemplo, de forma explícita ou implícita. A forma explícita expressa a delimitação para uma tarefa externa, como o motivo de constituição do grupo, seus objetivos. Já a forma implícita consiste na tarefa interna de cada um, seus processos vividos, as emoções, seus medos, ansiedades, entre outros. Seguindo esse contexto, surgem outros 2 conceitos denominados verticalidade e horizontalidade, onde a verticalidade seria a individualidade de cada paciente e a horizontalidade seria o campo grupal constantemente modificado por atitudes dos membros. Assim, a gente pode observar que liderar a demanda do grupo não é algo simples. Por conta disso, teve o surgimento do esquema conceitual, referencial e operativo. O esquema conceitual, referencial e operativo, o ECRO, segundo Pichon e Rivière, é um conjunto organizado de conceitos gerais e teóricos que permite a aproximação de um grupo com seus objetivos. O esquema surge nos campos dos grupos e tem como finalidade não a terapia, mas a de operar numa determinada tarefa objetiva. Segundo Pichon, cada um de nós possui um ecro individual, sendo constituído por nossos medos, valores, fantasias e crenças. Desse modo, dialogamos com o ecro dos outros e, sendo assim, recebemos o ecro do outro e levamos o nosso. Por nem sempre deixarmos explícito nosso ecro, o diálogo pode se tornar difícil, principalmente pelo fato de que estar trabalhando em grupos, temos contatos com diferentes ecros. Para o autor, é importante a criação de um ecro grupal. Desse modo, os participantes do grupo passam a agir de forma coletiva para o favorecimento da tarefa grupal. A criação do ecro, segundo Soares e Ferraz, foi de grande importância para uma comunicação efetiva e constante, uma vez que dentro de um grupo há mudanças, resistência, negação e medo, para que tenha a realização da tarefa de forma satisfatória. O artigo mencionado nesse trabalho levanta o conceito de saúde de acordo com o Conselho da ONU, que diz: saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Podemos colocar que esse conceito trouxe uma chance quase nula de uma pessoa ser saudável, visto que dificilmente alguém possui um estado físico, mental e social em completo bem-estar. Dessa maneira, podemos concluir a necessidade de atualização no processo de cuidado da saúde através da implementação de grupos para auxiliar tanto os pacientes quanto os profissionais da área. É considerável expor que os grupos operativos detêm um alto potencial de aplicabilidade na área da saúde para iniciativas que levam a uma resolução de problemas e transformações de atitudes em todos os integrantes do grupo. Por conta disso, no Brasil, os grupos operativos estão sendo utilizados de maneira notória, principalmente na atenção primária, tendo como objetivos e resultados na promoção da saúde, prevenção de doenças e promovendo programas educativos que possibilitam uma melhoria na qualidade de vida e saúde das pessoas, através da prática de problematização e discussão,
fazendo com que tenha um processo de aprendizagem, levando ao resultado de diminuição nas taxas de consultas individuais, uma vez que há nos grupos a participação ativa e uma equipe de profissionais que auxiliam e cooperam no processo educativo dos pacientes. Assim sendo, é imprescindível o sistema de saúde programar a utilização de grupos operativos para que tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes consigam chegar ao sucesso de seus objetivos, tendo uma prática educativa e preventiva na atenção primária. Como já dito, esses grupos têm como objetivo reconhecer a singularidade de cada indivíduo e exercer uma ação interativa entre eles, buscando um denominador em comum. Também fala-se da verticalidade e horizontalidade, que são imprescindíveis para o funcionamento do grupo e logo para a sua organização. Então, exemplos de grupos operativos são os grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, onde, com procedimentos metodológicos, eles consolidam a ideia do homem íntegro, o ser além da doença. E, uma vez humanizado, o tratamento que ocorre nesses grupos possibilita uma reflexão maior do contexto daqueles indivíduos. Impede a dissociação da história da pessoa com a doença, como, por exemplo, em grupo de Alcoólicos Anônimos. É recorrente o vício do alcoolismo ser de família, ou por alguma perda familiar também, ou por algum trauma que a pessoa passou, e onde o contexto que a pessoa estava inserida. E isso pode ser um forte motivo para expor ela à doença. Então, no texto fala bastante da atenção primária, e como as meninas comentaram, os grupos operatórios, eles são de extrema importância, porque promovem a inserção do indivíduo em um grupo que o acolhe, o ouve e o respeita. Outro grupo seria o grupo para ressocialização de ex-presidiários, onde, com compartilhamento de histórias, o apoio construído e o conhecimento disseminado, eles criam forças para reintegrar a sociedade, porque devido ao preconceito que existe, muitas vezes, ao voltar à sociedade, sair da prisão, eles acabam por voltar à mesma vida que tinham antes. Então, por voltar ao contexto que expôs eles a última vez à prisão, eles são vulneráveis a voltar à prisão novamente. Então, grupos de apoio para ex-presidiários é essencial, porque mostra para eles a vida depois do cárcere, né, que é essencial. E o conhecimento adquirido, como mencionado no texto, ele é comprovadamente maior quando feito coletivamente. Logo, outro exemplo de grupo coletivo pode ser os grupos de estudos, onde os colegas eles se unem para compartilhar conhecimento, as dificuldades e se dispõem a colaborar um com o outro para o melhor aprendizado de cada um, torcendo um pelo outro, dando esse apoio. O grupo ele torna o indivíduo ativo e responsável, né, pelos seus atos. Então, os grupos operativos eles são simplesmente pessoas com um objetivo em comum, que tentam dar forças um para o outro para poder atingir esses objetivos em comum. Como grupos de ex-soldados para lidar com os traumas estresse pós-traumático, né, da guerra, grupos de apoio para dependentes químicos, grupo de apoio para familiares que perderam pessoas em acidentes ou em tragédias, né, como o Chapecoense, grupo de apoio para as famílias deles, também por alguma doença, pelo Covid, né, grupo de apoio para pessoas que perderam familiares, entes queridos pelo Covid, grupo de apoio para pessoas que estão sofrendo com estresse e as consequências dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, que o nível de ansiedade, depressão aumentou drasticamente assim no mundo, e entre outros vários grupos. E por fim, eu só queria comentar sobre um livro que eu li uma vez, que é Mulheres que Amam Demais. E ele fala sobre grupos operativos para mulheres que amam demais, que elas colocam a dependência no amor. É um amor que vai além dela, né? Ela bota a vida dela na mão da outra pessoa. Tudo dela depende da outra pessoa. Então, esse grupo, ou os grupos que existem, eles ajudam as mulheres a achar forças em si mesmas, a reconhecer a doença que tem e a procurar ajuda. Ele fornece o que elas mais anseiam, que é o companheirismo, um apoio emocional e um apoio físico. Então, eu tive contato, né, com esse grupo pelo livro, eu achei, assim, sensacional. É muito incrível como esse conhecimento, esse apoio que é disseminado em grupos operativos, ele é forte, sabe? Ele mostra a necessidade do humano de realmente sociabilizar.
de ser um ser sociável, de ter relações. Então, o compartilhamento de histórias, mostrar que você não está sozinho, mostrar que esse problema é superável, é muito importante. E existem vários grupos de apoio, grupos operativos em relação a isso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A partir do momento em que grupos operativos são inseridos na área de saúde, como em hospitais ou postinhos, no sistema SUS ou particular, são gerados vários resultados, como a diminuição da marcação de consultas individuais, a volta do paciente, uma melhor otimização do trabalho ou uma promoção do envolvimento interdisciplinar. Isso ocorre porque a partir do momento que tem-se grupos operativos dentro dos hospitais, os profissionais da saúde e os pacientes se envolvem e também eles se beneficiam. Então, os profissionais da saúde eles passam a entender as demandas dos pacientes e tentam ajudar eles, e os pacientes aprendem com os profissionais da saúde, como fazer um pré-tratamento, como se cuidar melhor, como entender melhor da sua saúde, entre várias outras coisas. E isso é algo que acaba ajudando ambos.